Começamos esta segunda-feira na expectativa de muitos acontecimentos no Congresso Nacional. Estamos chegando próximos do encerramento do exercício legislativo e também muita preocupação de matérias pendentes que temos que deliberar aqui. Trago inicialmente, presidente Mozarildo, Vossa Excelência, que é um senador municipalista, autor de uma emenda constitucional que, lamentavelmente, foi destruída nos seus critérios de responsabilidade, de descentralização, porque quanto mais próximo é do povo, em nenhum momento, e aqui foi muito esclarecido que a criação de novos municípios obedecia a rigorosos critérios de um determinado número de população muito grande, não como foi a lei permissiva antigamente, que um município, um distrito com 1.500 habitantes poderia ser emancipado. E nesse caso não, hoje temos aqui Jardim Ingá, por exemplo, aqui próximo de Brasília, que tem mais de 300 mil habitantes, que é um distrito, né, da cidade de Goiás. Então, não se permitiu que se criasse esse processo, mas Vossa Excelência entende bem, então, do que eu vou falar, porque amanhã, às 11 horas, aqui neste plenário, será promulgada a PEC, originalmente 39, nascida aqui no Senado Federal. Tive a honra de ser a subscritora e a autora desta PEC, que vai garantir um aumento de 1 ponto percentual da receita do Fundo de Participação dos Municípios, o famoso FPM, e já a partir do ano que vem, 2015, os municípios terão acrescido essa receita. Se considerarmos hoje que a maioria dos municípios brasileiros e os estados estão numa situação financeira, eu diria assim, catastrófica, e não estou fazendo terrorismo, não estou fazendo nada de escandalizar um problema. É uma crise financeira sem precedentes. Ela é tão grave essa crise, que a própria prima rica da federação, a União, ela está agora, nessa semana, tratando de alterar a lei, porque não conseguiu cumprir a meta de superávit fiscal. Ora, se a rica União não consegue cumprir, imagine o que sobra para estados e municípios, que estão hoje numa situação financeira, não podendo arcar com todas as atribuições e competências que lhes são imputadas constitucionalmente e legalmente. Entre elas, a questão da aplicação de 15% da receita líquida para a saúde, que são obrigados os estados e os municípios 15% e os estados 12%. Então, os municípios, pela pressão que recebem, estão aplicando muito mais, na média 23%. E os estados não cumprem, na maioria dos casos, os 12% que a lei determina. E a União, porque não cumpriu a meta do superávit fiscal, vai simplesmente alterar a lei. Agora eu lhe pergunto, senador, se este ano de 2015, quando começarmos, o governo de novo não cumprir, vamos mudar de novo a lei? Alterar de novo os critérios? Então, eu tenho repetido aqui, teria ficado muito bem para o governo, é uma convicção que tenho, se o governo reconhecesse, não conseguiu os resultados que havíamos projetado, vamos fazer um esforço enorme, as medidas a serem tomadas são essas, e vamos conseguir cumprir em 2015. Eu acho que isso, do ponto de vista do reconhecimento do não cumprimento da meta, seria, para a sociedade brasileira, em primeiro lugar, um grande respeito, para a classe política da mesma forma. Para o ambiente empreendedor seria uma forma também de aumentar a credibilidade, porque errar é humano. E admitir o erro também é um ato de dignidade e de grandeza. Seria muito melhor se tivesse isso. Queria voltar a falar sobre o que vai acontecer aqui amanhã com a promulgação, então, da emenda constitucional. Essa iniciativa foi aprovada em definitivo na última quarta-feira na Câmara dos Deputados. Aqui no Senado, a matéria já havia sido aprovada em agosto deste ano. Como é emenda constitucional, precisa de 2 turnos e aconteceu na semana passada a definição pela Câmara. De acordo com a proposta feita a partir de julho de 2015, passa a vigorar metade do novo repasse e em julho de 2016 a outra metade será acrescida. A Constituição determina que a União repasse ao FPM um total de 23,5% do produto
produto líquido da arrecadação do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Com a PEC, o total passa a ser de 24,5%. É 23% hoje, 23,5%, agora passa a 24,5% por conta desta PEC de minha autoria. Inicialmente, a PEC 39 previa aumento, não de 1, mas de 2 pontos percentuais da receita do imposto de renda e do imposto sobre produtos industrializados na composição do FPM, a ser implementado, que deveria ser implementado numa única vez. Mas, durante a tramitação da matéria, o relator da PEC, na Comissão de Constituição e Justiça, senador Armando Monteiro, a novo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, acolheu em seu substitutivo a emenda do senador Humberto Costa, cortando essa ampliação à metade. Então, essa foi digamos, a forma de viabilizar o acréscimo da receita. Não aquilo que nós pretendíamos, que era 2 pontos percentuais de aumento, e aceitamos, claro, 1 ponto percentual, porque é melhor do que não receber nada. E dada também a condição de uma situação financeira dos municípios muito grave nesse momento. O FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, funciona desde 1967 e significa a principal fonte de receita para cerca de 80% dos municípios brasileiros. Atualmente, é feito um repasse de 22,5% a cada 10 dias e de 1% é acumulado durante um ano para repasse integral em dezembro de cada exercício. Sistemática semelhante será usada para o repasse adicional proposto pela PEC em julho de cada ano. A PEC 426, número que recebeu na Câmara dos Deputados, foi relatada na Comissão Especial pelo deputado Danilo Forte, que é do PMDB do Ceará, e obteve no plenário o voto favorável de 349 deputados. A aprovação é uma ótima notícia para enfrentar a crise financeira das prefeituras, permitindo mais investimentos em serviços básicos para a população, em áreas importantes como saúde, infraestrutura, educação, saneamento e outras. O aumento desse índice no repasse do FPM já é uma reivindicação antiga dos municípios, que ganhou ainda mais força recentemente por conta da queda do total repassado ao fundo nos últimos anos, provocada pela desaceleração da economia e por estímulos fiscais dados à indústria com a desoneração da carga tributária por meio da redução do IPI, por exemplo. Na última marcha dos prefeitos, que ocorre anualmente em Brasília e que foi realizada em maio deste ano, essa PEC, de minha autoria, havia sido a principal pauta da reivindicação dos prefeitos de todo o país que estiveram na capital federal. A nova distribuição ou redistribuição dos tributos federais depende agora da promulgação, que vai acontecer amanhã, pode representar um aumento de 1,9 bilhão de reais no caixa das municipalidades já no ano que vem, podendo passar de 4,3 bilhões em 2006. Essa é a estimativa feita pela Confederação Nacional dos Municípios. O presidente dessa entidade, o gaúcho Paulo Zilkowski, a partir de 2016, quando for consolidado um ponto percentual, já deverá ocorrer um incremento de quase 7 bilhões a mais do FPM. Apesar do aumento ocorrer apenas a partir da metade do ano que vem, esta aprovação já representa, como falei, uma ótima notícia para as prefeituras numa época em que os problemas motivados pelas quedas dos repasses do governo federal e também até dos estados se evidenciam. Somente no meu estado, do Rio Grande do Sul, os dados da Federação das Associações dos Municípios Gaúchos, a FAMURS, os repasses deste ano serão reduzidos em 373 milhões de reais, provocando corte de gastos e redução do orçamento. O presidente da entidade, prefeito Sérgio Menegas, de Tapejara, disse que no fim da primeira quinzena de novembro, pelo menos 80 municípios do estado já funcionavam com as suas administrações em turno único e mais de 230 municípios tomando medidas fortes e duras de contenção das despesas. Alguns deles não poderão, inclusive, pagar em dia o 13º salário das prefeituras, senador Paim. Quando o texto entrar em vigor, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, um município de pequeno porte, como Trairão, lá no estado do Pará,
que em 2013 recebeu 8,4 milhões de reais do FPM, receberá 284 mil a mais em 2015. Em 2016, serão mais 616 mil reais. Florianópolis, a bela capital catarinense, que ano passado recebeu 78,8 milhões via FPM, poderá contar com mais 2,7 milhões em 2015 e mais 5,9, quase 6 milhões em 2016. É recurso importante que vai realmente representar um alívio nas finanças municipais. Por fim, senador Mozarildo Cavalcante, caros colegas, a presidente Dilma sancionou a lei que muda o indexador da dívida dos estados. Claro que, em relação à situação dos estados e também dos municípios que têm dívidas contraídas com a União, a medida era esperada porque foi feito um longo debate aqui no Congresso Nacional, com a presença, inclusive, dos governadores e dos prefeitos. A bancada gaúcha se uniu, o senador Paim, o senador Pedro Simão e eu, no sentido de que essa matéria fosse realmente votada e aprovada, como acabou acontecendo, porque era um projeto do governo, havia muita especulação se isso seria ou não. O senador Paim muitas vezes cobrou aqui na tribuna da votação da matéria, nós todos nos envolvemos pessoalmente com isso e ela acabou sendo aprovada pela Câmara e pelo Senado e sancionada pela Presidente da República. Na verdade, ela está resolvendo um problema do estoque da dívida, mas os estados, especialmente o nosso, muito endividado, vai continuar tendo que pegar 13% da sua receita corrente líquida, sua receita vai ter que pegar 13%, entregar e mandar para Brasília, para a União. Vai continuar, não vai alterar. O que altera é o estoque da dívida, o abate da dívida que está estocado e que os estados que têm contrato com a União vão fazer. É uma parte da solução do problema. A grande questão é que é preciso rediscutir, a partir não só da questão do FPM, do Fundo de Participação, mas também do FPE, que é o Fundo dos Estados, o FPE, mas, sobretudo, com essa questão da dívida, precisamos, sem dúvida, trazer ao debate a questão federativa, sob pena de asfixiarmos cada vez mais a gestão nos estados e municípios. Eu desejo que o governador José Ivo Sartori, do Rio Grande do Sul, tenha condições criativas, senador Paim, de superar essas graves dificuldades, porque o Estado já não tem mais nenhuma fonte para cumprir demandas cruciais, como, por exemplo, pagar o salário e os reajustes concedidos pelo atual governador para determinadas categorias, como Brigada Militar, por exemplo, Polícia Militar, para professores. E, então, de onde ele vai tirar os recursos? Ele esgotou a caixa dos depósitos judiciais, tirou tudo, não tem mais. Então, o risco que corre, a não ser usando critérios bastante rigorosos da gestão, mas torcemos e daremos todo o apoio ao governador José Ivo Sartori na solução desses problemas. Muito obrigada, caro presidente dessa sessão, senador Mozarildo Cavalcante.